Olá, bom dia, ou boa noite ou boa tarde, dependendo do horário que estiver assistindo esse meu vídeo. Eu sou Alex César, amigo de vocês, iniciando mais uma transmissão aqui no nosso programa Palavra Viva, que é o programa voltado para a leitura expositiva da palavra do nosso Deus. E eu estou fazendo essa leitura, deixa eu pegar aqui a Bíblia, fazendo a leitura na Bíblia pela mente, que é uma ótima Bíblia, com uma ótima versão, que é muito boa para a gente fazer a leitura expositiva da palavra de Deus na Bíblia NVT, na Bíblia Filamente. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura, né, na sequência do livro de Isaías. Nós vamos ler o capítulo 19, 20 e 21 do livro de Isaías, tá? Dentro da Bíblia Filamente, que é essa Bíblia maravilhosa, que é a Bíblia que traz uma versão nova, mas uma versão na linguagem um pouco mais contemporânea dos nossos dias. Então, para que você saiba e entenda qual a versão da Bíblia que eu estou usando. Nós temos várias versões, nós temos a FA, temos as mais conhecidas é a ARA, né? E a versão, deixa eu só ver aqui, a versão, outras versões, NVT, Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora, ARC, Almeida Revista e Corrigida, NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NVI, Nova Versão Internacional em Português, a ARA, chamado ARA, Almeida Revista Atualizada, e a NAA, Nova Almeida Atualizada. Temos a 21, Bíblia Almeida Século 21, a RC, Almeida Revista e Corrigida, a AVM, Bíblia Sagrada, e BLT, Bíblia Livre para Todos, e MZNVI, Nova Versão Internacional Português de Moçambique. Então nós temos várias versões da Bíblia, né? Aqui talvez, né? Várias versões aí da Bíblia, né? Caso você queira acompanhar, fazer a leitura, e o aplicativo da Bíblia NVT. NVT é a Bíblia que eu estou fazendo a leitura. A imagem carregar um pouco aí, ó. Tá vendo? Essa Bíblia, deixa eu só inverter aqui a posição da câmera, daí dá para vocês ver com maior qualidade. Só que aqui ficou um pouquinho fora do foco, né? Aí, ó. Que é a Bíblia NVT. Essa Bíblia, ela tem estudo, reflita, fechou aqui, e veja, né? O veja, não veja ali, não é veja, né? Não é veja de lavar, não é veja de limpar a casa, tá? Aqui é o veja, que é você ver vídeos, né? Você clica aqui e você vê vídeos, né? Imagens, mapas interativos e tudo mais. Então a Bíblia NVT, ela acompanha o aplicativo. E também tem a leitura, né? Você pode ouvir a leitura. Você pode fazer uma leitura. Por exemplo, capítulo 19 hoje, ó. Vi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. Então veja bem, né? Então veja, onde você estiver, você pode ouvir a palavra de Deus, você pode usar um fone de ouvido, né? Também pode usar aí um fone de ouvido, não estou fazendo propaganda do fone de ouvido, né? Mas que é o fone de ouvido, você compra um fone de ouvido, e onde você estiver trabalhando e tendo tempo, você escuta a palavra de Deus para mim, para fazer parte desse programa, que é o programa Palavra Viva, na leitura da Bíblia na versão
NVT, tá? Nova versão transformadora. Então você vai comprar a Bíblia NVT e você vai aí estar fazendo a leitura na onde você trabalha, se estiver no hospital, onde você estiver. Você não precisa estar com a Bíblia física, você precisa apenas estar com o seu smartphone. E dentro da Bíblia Filamente, né? É a Bíblia Filamente que tem a tradução, tem esse QR Code que você escaneia para você ter a liberação do acesso do aplicativo para o seu smartphone, tá? Para você ler a Bíblia, para você estudar a Bíblia Filamente junto comigo, tá? Então, dessa feita, vamos nos preparar que hoje nós vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Vamos só fazer depois de ter feito a introdução, a intenção desse programa, você que está ao vivo pelo Instagram, ou você que está ao vivo pelo Facebook, você que vai assistir depois no YouTube, Substack e Hubble. Conscientizar os irmãos da igreja a necessidade de que nós precisamos, tanto os da igreja como aqueles que são de fora, de ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, para que você entenda completamente o que Deus está dizendo de Gênesis e Apocalipse, que é uma única história, que é a história da redenção de um povo caído, e como Deus tratou e lidou em várias épocas diferentes, Deus chamando um povo para se revelar aquele povo, para que o povo soubesse que existe um Deus que criou todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, e nós somos os seus servos, ou somos seus filhos, ou somos as suas criaturas. Então essa é uma leitura expositiva da palavra de Deus, para que pessoas venham se animar a participarem da leitura e virem fazer a leitura expositiva da palavra do nosso Deus, que é palavra maravilhosa. Então, vamos ter um pequeno momento de oração e vamos para a nossa leitura da palavra de Deus no livro de Isaías. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado por esse dia, Senhor. Nos ajuda, Pai amado, a entender e compreender a Tua palavra. Que toda pessoa que for ouvir, seja ao vivo pelo Instagram agora, ou pelo Facebook, ou depois pelo Substack, pelo Hubble, abra a mente, os corações dessas pessoas para que elas entendam e compreendam a Tua palavra e a Tua verdade. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que vai assistir, aonde eles estiverem, no hospital, no leito, aonde estiver uma pessoa necessitando de entender e compreender a Tua vontade. Que assim seja feito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado e Pai querido, derrama do Teu poder, da Tua graça, e abençoa, Senhor, este programa agora, Senhor, para que venha, Senhor, ter entendimento e sabedoria na mente e nos corações de todas as pessoas aonde elas estiverem. Em nome de Jesus, ó Pai amado e Pai querido, abençoa, Senhor, essas pessoas aonde elas estiverem agora, por todo esse Brasil, em nome de Jesus, amém e amém. Então, dessa feita, meus irmãos, vamos para a leitura maravilhosa da Bíblia. Aparece aqui para você ao lado e você acompanha comigo, tá? Para quem vai estar assistindo ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, vai estar abaixo aí, né? Então você acompanha comigo a leitura aí no vídeo 7 do livro de Isaías. Esse é o vídeo 7, né, de Isaías, capítulo 19, 20 e 21. Então nós vamos estar lendo a palavra do nosso Deus aqui, nesses 3 capítulos que vamos ver hoje. Lembrando que Isaías está passando por lutas, dificuldades, passando forte oposição. Vai ter momento que ele vai entrar numa situação onde ele vai ter que ficar despido, sem roupa, para poder apontar, para poder ser o sinal de uma profecia contra o Egito.
Então, vamos iniciar a nossa leitura. E dessa feita, nós temos aqui, no início aqui, né? Nós temos três introduções, né? A fragilidade das alianças humanas e a soberania de Deus, o destino das nações, do julgamento à redenção global, o vigia das nações, o colapso dos impérios e a esperança messiânica, que é a esperança em Cristo Jesus, que é o Messias que vai vir restaurar. Então aqui nós temos a esperança messiânica que aponta para a vinda do Mashiach de Israel, o Messias. Para nós é o Cristo, né? Em grego, Messias é Cristo. E assim nós iniciamos a nossa leitura, a mensagem a respeito do Egito, capítulo 19. Aqui também em cima, né? Eu esqueci de mencionar, aqui tem um link, né? Que você pode clicar, você que está ao vivo no Facebook. No Instagram não tem como fixar o link, mas tem um link no Facebook para você ir lá se inscrever no canal. É importante que você se inscreva no meu canal, no YouTube, porque o Facebook vai apagar esse vídeo dentro de 30 dias, mas no YouTube você tem ele disponível enquanto existir a plataforma, você vai ter o vídeo lá sempre disponível. Tá? Então é importante que você se inscreva no canal. Então vamos começar a mensagem aqui no capítulo de 19 do livro de Isaías. Começa assim: mensagem a respeito do Egito. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Veja, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derretem de medo. Farei egípcios lutar contra egípcios, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei os seus planos. Pedirão sabedoria aos seus ídolos e invocarão o espírito, consultarão médios e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz os governará. Declara o soberano, o Senhor dos exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos. O leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão. Os ribeiros do Egito terão mau cheiro. E juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação, às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no rio gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados. Os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó. Ousarão se gabar, se ousarão, né, se gabar na sabedoria de seus antepassados. Onde estão seus grandes conselheiros? Faraó, que lhe informe os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Néfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem. Fazem o Egito cambalear, como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia, os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo
debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Terão sinais e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia o Senhor se levantará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor, que lhe apresentarão sacrifícios de oferta. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá as suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia o Egito e a Síria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia Israel será o terceiro junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja Egito, meu povo, bendito seja a Síria, a terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. Agora eu vou trazer um entendimento, aqui do capítulo 19 de Isaías, para que vocês possam compreender corretamente. O julgamento e a conversão do Egito. Este capítulo é notável por equilibrar uma severa profecia de condenação com uma das visões mais esperançosas de redenção ao Antigo Testamento. O juízo, verso de 1 a 15. Deus vem montado numa nuvem rápida para julgar o Egito. A profecia descreve guerra civil, colapso econômico, a seca do Nilo e a falta da sabedoria dos conselheiros egípcios. A conversão, verso 18 a 25. Em uma reviravolta surpreendente, Isaías prevê um dia em que o Egito conhecerá o Senhor. O texto fala de um altar ao Senhor no meio do Egito e, mais impressionante ainda, de uma união entre Egito, Assíria e Israel. Conceitos chaves. Deus é soberano sobre a história das nações e sua graça se estende além das fronteiras de Israel. Então, isso aqui é a explicação do entendimento do capítulo 19. Agora vamos para a leitura do capítulo 20, de Isaías, capítulo 20. O que diz aqui a palavra de Deus a respeito dessas coisas. Vou dar uma ajustada aqui na câmera aqui. Que ela tá meio... Então, vamos lá para a leitura do capítulo 20. Mensagem a respeito do Egito e da Etiópia, que se tornaram amigos e eles tinham um no outro a esperança de resistir aos ataques dos reis que estavam dominando naquela época, vindo da Assíria. Isaías capítulo 20, verso 1. No ano em que Sargom, rei da Síria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, a Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tira o pano, aqui Isaías, A imagem aqui. Foi assim que Isaías ficou, tá? Do jeito que está aparecendo aqui na imagem. A Síria enviou seu comandante-chefe para conquistar a cidade de Asdod, Filístia.
O Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tira o pano de saco que você está vestindo e a sandália que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu, descalço, né? Que é a imagem, que é essa imagem aqui, né? Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. A Etiópia era o povo africano, né? Os afrodescendentes aí da cor escura. O rei da Síria levará como prisioneiro os egípcios e etíopes, tanto jovens como os velhos. Ele os fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Aí dá a explicação. Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Síria. Agora vamos para o entendimento desse capítulo 20 de Isaías. Isaías 20, o sinal contra o Egito e a Etiópia. Dizer o Etíope, né? O Etiópia. Diferente do capítulo anterior, capítulo 19, este é um relato biográfico e profético de uma nação, de uma ação simbólica de Isaías. O contexto: o rei da Síria, Sargão II, ataca Asdod, uma cidade filisteia. O Egito e a Etiópia eram vistos como os grandes protetores contra a expansão da Síria. O sinal 2-4. Deus ordena que Isaías ande nu, a gente já viu, né? E descalço por 3 anos. Isso servia como um sinal e prodígio do destino dos cativos do Egito e da Etiópia, né? Dos etíopes, que seriam levados para a Síria, em vergonha. A lição: Judá não deveria confiar no Egito, se a grande potência seria humilhada, né? Não deveria confiar no Egito, se a grande potência seria humilhada, quanto mais aqueles que nela confiassem. Então, assim, a gente teve o entendimento aí do capítulo 20, né? Isaías capítulo 20. Agora vamos para Isaías capítulo 21. Mensagem a respeito da Babilônia. Agora vai tratar a respeito da Babilônia, que ainda nem era um grande império e nem estava atacando aquelas nações ali em Canaã, ainda ali no Egito. Mensagem a respeito da Babilônia. Isaías 21. Recebi essa mensagem acerca da Babilônia. O deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tenho uma visão assustadora. Vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam, elamitas e medos, ataquem e cerquem as cidades. Porei fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago. Sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete. Estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levante-se. Pegue seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloquem um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia.
Todas as noites permaneço em meu posto. Agora vejo, finalmente. Aí vem um homem num carro de guerra, com um par de cavalos. Então o vigia diz: ela caiu, a Babilônia caiu. Todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó meu povo, moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo o que o Senhor dos Exércitos diz, tudo o que o Deus de Israel falou. Mensagem a respeito de Edom. Recebi essa mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda, quanto falta para amanhecer? Guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Mensagem agora a respeito da Arábia. Recebi essa mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Ó habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me diz: dentro de um ano, contado cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. E aqui termina a leitura, dos 3 capítulos de Isaías. Bíblia Mundo Cristão, nova versão transformadora, São Paulo, editora Mundo Cristão. Na página 17, exportada ali da Bíblia. Agora vamos para a explicação. Isaías 21, oráculos sobre a Babilônia, Edom e Egito e Arábia, profecias. Este capítulo contém visões sombrias e urgentes sobre a queda das potências regionais. 1. A queda da Babilônia, verso 1, verso 10. Isaías vê uma visão terrível e maravilhosa. Comeu a letra ali, terrível de uma visão, pelos elamitas, Isaías vê uma, aqui está, eu acho que aqui é devastação, pelos elamitas e os medos. Ele descreve sua própria angústia física ao ver a destruição. O clímax é o grito: caiu a Babilônia. Oráculo contra Edom, do mar, que é do mar. Verso 11 ao verso 12. Um vigia é questionado: guarda, a que horas estamos da noite? A resposta ambígua: amanhã vem, mas a noite também. Sugere um período de incerteza e sofrimento contínuo para os edomitas, povo de Edom. 3. Oráculo contra a Arábia, verso do 13 ao 17. As tribos árabes como Detã e Quedar sofreriam com a guerra e a fome. Sua glória e seus valentes guerreiros seriam reduzidos a quase nada dentro de um ano. Resumo teológico. Esses capítulos reforçam que nenhuma nação é forte demais que não possa cair. E nenhuma nação é tão paga que não possa ser redimida. O foco central é a soberania de Deus sobre... Acho que aqui é pecadora, Nenhuma nação é tão pecadora que não possa ser redimida. O foco central é a soberania de Deus sobre a geopolítica mundial da época, desencorajando Judá de colocar sua fé nos braços da carne. Então assim, a gente encerra esse capítulo, onde Deus desencoraja,
que Israel não fique confiando, resumo teológico, né? Não fique confiando em seus vizinhos, nem confie em braços de homens e pessoas em exército para se defender, mas que ele confie somente no Senhor. Essa é a mensagem de Isaías ao demonstrar, dentro desses 3 capítulos, que a nação de Israel, né, que a nação de Israel não poderia ficar confiando nos seus vizinhos, egípcios e nos etíopes. Eles tinham que confiar no Senhor, porque Deus também já estava trazendo julgamento a essas nações em volta de Israel e se estendendo até o próprio Egito, a própria Babilônia, que no futuro viria também a levar Judá em cativeiro para a Babilônia. E Deus está demonstrando que Ele é o Deus que controla todas as coisas e a história, e que no momento em que Isaías está ali profetizando que Judá ainda era um povo, era um reino, deveria buscar a sua confiança em Deus e não buscar em seus vizinhos, nos homens. Assim também, você que está assistindo essa imagem, você que está assistindo esse vídeo e acompanhando, não confie no homem. E o homem que eu digo aqui é você. Você é um homem. E você é um homem caído. Você é um homem cheio de pecado. Você é um homem que se auto-engana. A sua carne te engana. Você é um homem pecador. Então você não pode confiar em você. Você não pode confiar na sua própria religião, no seu próprio caráter. Você não pode confiar no que você acha. Você não pode confiar em nada do que você vê aparente. Você não pode confiar nos seus amigos. Você não pode confiar nesse estilo de vida o qual você está vivendo. Porque assim como o Senhor trouxe juízo sobre aquele povo naquela época, para demonstrar para Israel que não podia confiar, assim também há de vir um juízo futuro. E no que você confia hoje? Você vai continuar confiando até a sua morte, para que depois da morte não tenha mais solução para o seu problema, os seus pecados, a sua vida que você leva preguiça, errada diante de Deus? Você vai continuar dessa forma, nesse estilo de vida, pecando contra Deus? Então, você tem que parar de confiar nesse estilo de vida que você está levando. E você deve se voltar e confiar para o Senhor Deus, que é o Salvador, que é o nosso Redentor. Então, se volte, você de qualquer lugar onde você estiver assistindo, é você mesmo, não é outra pessoa. Você tem confiado na idolatria, você tem confiado em feitiçaria, você tem confiado em espiritismo, você tem usado certos amuletos e adereços que você acha que te protege e te guarda. Mas saiba que isso aí são falsos deuses, são espíritos de demônios, o qual não te guarda de verdade e não te protege. Porque o único que é controlador da história, que nem nós vimos no texto, o único que pode te destruir é o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Então você deve arrancar essas coisas do seu pescoço e jogar fora em nome de Jesus e confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você tenha vida e tenha vida eterna e não venha perecer no caminho do mal e da maldade, e depois que você morrer, não haverá mais esperança, porque a única esperança é enquanto você está vivo, enquanto você estiver aqui. Enquanto você estiver vivo, há esperança até no último fôlego de vida. Mas se você morrer sem Cristo, se você morrer sem solucionar o seu problema com Deus, você certamente estará numa enrascada o dia que você for ressuscitado e comparecer diante do tribunal do Senhor e for julgado segundo as suas obras. Então, por isso eu digo, corra para Cristo, venha para Jesus Cristo, confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador, e você terá uma vida eterna com Ele para sempre. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina e exorta para que todo homem se arrependa
e venha para Cristo Jesus para que seja salvo. Então, aqui está, né, uma chamada para você que ainda não conhece Cristo. Venha, porque Jesus pode te livrar de todas as tragédias que podem vir sobre você por causa da sua idolatria e da sua rebeldia contra Deus. Então, aqui, né, hoje, encerrando mais um vídeo, mandando um abraço a todos os meus amigos e irmãos que ficaram lá no Nordeste, que agora faz 3 meses que eu moro aqui em Várzea Paulista, né, vizinho de Jundiaí, faz 3 meses que estão morando aqui. Eu peço para você que compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para mais pessoas. Você que está no Facebook, você está no Instagram, no YouTube, no Substack e no Hubble, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que as pessoas venham ver como Deus age, como Deus agiu, né? E como Ele livrou e ainda no futuro livrará esse povo de uma destruição, de uma catástrofe por completo. O Egito ainda está aí até hoje. A Etiópia também está aí. A Síria também está aí. Os filisteus, que é lá da faixa de Gaza, também está aí. Israel está na sua terra. Se Deus preservou e os guardou, Ele também é muito capaz de preservar e te guardar pela morte de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. E como Ele ressuscitou, agora Ele tem poder para nos ressuscitar para a eternidade, numa morada eterna com Deus. Então, né, aqui fica hoje mais este vídeo para vocês. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que acompanharam e estiveram comigo nesse vídeo até agora. E para quem está no YouTube, eu vou deixar 4 thumbzinhos aqui, né? 4 vídeos aqui, para que você possa, né, estar assistindo e estar assistindo as playlists. São playlists que eu vou deixar aqui, para que você clique numa delas e começa a leitura expositiva da palavra de Deus. Então, você do YouTube, clica numa dessas playlists que estão aqui aparecendo para você. Deus abençoe e tenha um ótimo